Presidente do Senado rebate conteúdo da delação premiada de Delcídio do Amaral e Conselho de Ética decide nesta quarta-feira se abre processo para cassação do mandato do senador petista. Senadores aprovam projeto que cria regras de controle para as empresas estatais. Comissão cobra mais transparência na atuação das agências reguladoras e especialistas terão mais 30 dias para mudar leis que estabelecem as regras para passageiros, profissionais e empresas do setor aéreo. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. O presidente do Senado comentou o conteúdo da delação premiada do senador Delcídio do Amaral, divulgada hoje pela imprensa. Renan Calheiros classificou as declarações de Delcídio ao Ministério Público como delirantes. Eu não tenho relação imprópria com ninguém. Eu nunca cometi nenhuma irregularidade. Ele, antes de qualquer coisa, deveria prová-las, né? Isso é um delírio. E essa coisa do senador Delcídio é um delírio. É uma degradação pessoal. Eu acho que essas coisas, quando acontecerem, 400 páginas de delírios, isso deveria agravar a pena e não isentar esse tipo de pessoa que faz esse tipo de acusação. Eu acho que na delação, quando não houver prova, ela precisa agravar a pena. O Conselho de Ética do Senado pode decidir nesta quarta-feira se abre processo para cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral. Os parlamentares vão decidir se concordam com o relatório do senador Telmário Mota. Ele foi favorável à representação dos partidos DEM, PSDB, PPS e Rede contra o petista por quebra de decoro parlamentar. Segundo o relator, a delação premiada de Delcídio do Amaral, confirmada nesta terça-feira, não foi incluída no texto. Nós não estamos anunciando aqui se o senador Delcídio tinha praticado crime A ou crime B. Nós estamos avaliando aqui nesse primeiro momento o ato, né? Aquelas gravações onde ali ele poderia ter ou não praticado a falta do decoro. É isso que está se analisando no primeiro momento. Quanto à questão da delação, aí para mim me parece que seja um outro fato, outros procedimentos que deverão ser adotados. Penso que vai ter ali na comissão algum requerimento solicitando isso, mas eu entendo que para dar celeridade, qualquer requerimento pedindo até essa delação, me parece que ele é protelatório. O importante agora é a gente fazer a votação e nós vamos trabalhar no sentido de fazer a votação amanhã. O Conselho de Ética tem 15 titulares. Se a maioria concordar com o relatório preliminar, o processo será aberto sem prazo para o fim dos trabalhos. Se aprovado o relatório final, segue para a Comissão de Constituição e Justiça e de lá para o plenário. Lembrando que o senador Delcídio do Amaral pediu hoje a desfiliação do Partido dos Trabalhadores. Um acordo entre os parlamentares do governo e da oposição permitiu que o Senado aprovasse o projeto de lei das estatais nesta terça-feira. O projeto de lei de responsabilidade das estatais fixa normas para aumentar a transparência e a fiscalização sobre as empresas públicas. Somente no âmbito do governo federal, são mais de 130 empresas estatais. Essas empresas todas, no contexto brasileiro, elas empregam 500 mil pessoas e elas somam ativos superiores a 4 trilhões e 400 bilhões de reais. A iniciativa foi sugerida pelos presidentes da Câmara e do Senado no ano passado e passou por comissão mista de deputados e senadores. O relator, senador Tasso Gereissati, propôs um substitutivo. Aceitamos com certeza algumas dezenas de emendas de redação que corrigiram e aprimoraram o projeto que nós estamos construindo em conjunto. O texto cria regras para administrar as estatais de acordo com práticas internacionais. Também estabelece uma política para a indicação de administradores. Elas representaram historicamente, sobretudo nas décadas mais recentes, focos de privatização política daquilo que deveria ser público. O texto muda ainda a forma de compras e contratações para o regime diferenciado RDC. Aqui nós enterramos aquele decreto 2745 de 1998 que permitia as cartas convites. Os governistas não concordavam com alguns pontos do texto. O debate durou 3 meses. Mais de 90% desse projeto
ele foi pactuado. E todos os riscos que eram levantados quanto à possibilidade de privatização foram efetivamente, no meu ponto de vista, retirados. No dia da votação, foi retirado o item que obrigava a transformar as estatais em sociedades anônimas. Mas sim de se submeterem à governança e aos requisitos de transparência e de prestação de contas a que essas empresas de sociedade anônima se submetem. Isso era uma reivindicação de vários setores, inclusive de trabalhadores das empresas estatais, também era um entendimento do governo e um entendimento nosso. Os pontos em que não havia acordo entre os parlamentares foram votados separadamente. A repórter Glauciene Lara tem as informações e os detalhes. Boa noite, Glauciene. Boa noite, Hermes. Boa noite a todos. Como nós vimos aí na reportagem, o texto foi aprovado por unanimidade, mas apenas 4 pontos não tiveram acordo. São eles a composição acionária das estatais e também a forma de indicação dos membros do Conselho de Administração das empresas e a obrigação de o governo ressarcir as estatais pelos gastos com políticas públicas. Desses destaques, apenas esse último foi derrubado, ou seja, a União e os governos estaduais e municipais não terão obrigação de ressarcir a estatal nos gastos com política pública, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal no programa Minha Casa Minha Vida. É importante dizer que este texto aprovado pelo Senado, que volta para a Câmara, proíbe a composição no Conselho de Administração das estatais, a indicação de ministros, secretários, integrantes de órgãos reguladores das estatais, comissionados que não sejam servidores públicos, sindicalistas, dirigentes partidários e titulares de mandato legislativo. O texto, então, volta para a Câmara dos Deputados antes de ser encaminhado à sanção presidencial. Hermes. Obrigado, Glauciene. A atuação das agências reguladoras foi tema de audiência pública nesta terça-feira. O debate foi na Comissão de Transparência e Governança Pública. O Brasil tem 11 agências reguladoras. Representantes de 3 delas estiveram presentes para falar sobre mecanismos de transparência. Qualquer cidadão interessado pode acompanhar pela internet todo o desenrolar da reunião com as manifestações dos diretores, a votação sobre aquele tema. Além disso, todas as pautas, as atas e as gravações dessas reuniões ficam disponíveis no portal da Anvisa para consulta posterior dos interessados. Temos também implementado, a partir desse ano, aplicativos de vários processos, desde a identificação de prestadores, de autorização de exames, de rol de procedimentos, para que também a sociedade tenha mais acesso. O especialista em regulação e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro elogiou a iniciativa, mas apresentou uma série de sugestões para melhorar a atividade das agências. A gente vem acompanhando pelos sites e pelo cotidiano das agências reguladoras que os mecanismos de consulta pública avançaram muito. Mas eu entendo que os mecanismos de consulta pública eles também têm que valorizar os encontros presenciais, as consultas públicas presenciais. E num país continental como o Brasil, eu considero que pelo menos uma consulta pública por região da federação seja ideal. A função das agências reguladoras é mediar a relação entre o mercado e os consumidores. Para o senador João Capiberibe, que solicitou a reunião, o governo não deveria interferir nessa relação. Ele defende um modelo de agência de Estado, independente de ministérios, com uma carreira própria e autonomia orçamentária. Nós temos que legislar sobre as agências para dar-lhes autonomia, garantir uma função de carreira para os seus servidores, garantir autonomia administrativo-financeira. Entre 1999 e 2005, as agências reguladoras arrecadaram perto de 100 bilhões de reais. O dinheiro vai para uma conta única do Tesouro Nacional e pouco é reinvestido na atividade de fiscalização dos órgãos. O que a gente vê no caso da Anatel, por exemplo, é menos de 10%, 7%, 5% daquilo que se é arrecadado pela agência volta para a agência. Então, é essa questão, isso se repete em todas as outras, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas com certeza não chega a 50% daquilo que é arrecadado. O orçamento federal que é aprovado no Congresso Nacional hoje
é o orçamento que prevê a vinculação das agências aos ministérios. Eu acho que aí caberia ao Congresso Nacional fazer uma avaliação se de fato as agências poderiam ser uma unidade separada do Ministério. Eu acho que não haveria nenhum prejuízo nisso. Arrecadam bilhões e não tem recurso para garantir a regulação, para garantir o correto atendimento aos consumidores. Não dá para entender, né? Nós precisamos trazer o governo para essa discussão, convocar o Ministério do Planejamento, para que o Ministério do Planejamento explique o que é que está sendo feito com o dinheiro dos fundos. O senador Hélio José anunciou hoje em plenário que está trocando de legenda novamente. O parlamentar do Distrito Federal pediu a desfiliação do Partido da Mulher Brasileira para ingressar no PMDB. Quase 6 meses após a tragédia de Mariana, a comissão do Senado encarregada de avaliar a Política Nacional de Segurança de Barragens coloca frente a frente técnicos brasileiros e um especialista canadense. Os dois países têm muitas mineradoras, mas tratam o tema de forma bem diferente. O representante da Associação Canadense de Barragens explicou que em seu país não há uma legislação nacional para a segurança de barragens. Cada província tem exigências específicas e as próprias empresas se encarregam da regulação, elaboram e seguem um guia de boas práticas. Em 2014, houve um acidente com a barragem de Mount Polley. A causa do rompimento foi uma falha na fundação. Ninguém foi preso, mas as barragens do Canadá foram analisadas e as que tinham características semelhantes, reforçadas. Andy Small sugeriu que o Brasil invista mais em monitoramento e colocou a experiência técnica canadense na área à disposição dos brasileiros. Focus on the technical guidance. As causas do rompimento da barragem da empresa Samarco, em Mariana, ainda não foram esclarecidas. Os participantes brasileiros reclamam que os órgãos fiscalizadores precisam de investimentos e que os engenheiros devem ser mais bem preparados. Para eles, a lei atual é boa e deve apenas ser cumprida. Mas o senador Fernando Bezerra acredita que a legislação pode ser aperfeiçoada. Nós temos que ter multas pesadas, porque quem de fato é responsável pela segurança da barragem é o dono da barragem, o operador da barragem, como a própria legislação brasileira define. Ocorre que, pela informação do Dr. Carlos Henrique, se fez a opção de não colocar na legislação as penalidades. Na discussão da lei, chega a uma conclusão que não haveria necessidade, porque nós temos no Brasil a lei de responsabilidade fiscal, lei de crimes ambientais, Código Civil, uma série de legislações que dariam suporte à necessidade de punição do descumprimento da lei. É evidente que não é por ausência de lei, mas é por ausência de aplicação de lei e é por ausência efetiva de condições para que o órgão, no caso, o Departamento Nacional de Produção Mineral, possa ter as condições para fazer aquilo que a lei lhe dá como tarefa. A comissão de especialistas que elabora o novo Código Aeronáutico teve os trabalhos prorrogados por 30 dias. A decisão é da mesa diretora do Senado. O código estabelece as regras para empresas, passageiros e profissionais do setor. Durante 9 meses, os especialistas analisaram todos os dispositivos do Código, que completou 30 anos. A comissão recebeu 1.500 sugestões e a relatora elaborou um anteprojeto que foi apresentado nesta terça-feira. O texto prevê, por exemplo, a abertura total do setor aéreo para o capital estrangeiro, a desburocratização das atividades aeroportuárias, regras para maior eficiência nos processos de licenciamento e certificação de aeronaves e ainda punições mais rigorosas para passageiros que não respeitam regras de conduta nos aviões. O texto foi criticado por integrantes da comissão. Nós não podemos contribuir com o inchaço legislativo, que é um fenômeno nacional de se escreverem leis e que depois não pegam, né? Então, me parece que nós estamos transformando 300 artigos, que muitos deles já não têm aplicação, em 400. Isso eu fico bastante preocupado. No meu entendimento, o texto é um atentado
aos direitos do consumidor no setor aéreo. Um verdadeiro atentado. Exemplo disso, só para ilustrar o que eu estou falando, tarifa de conexão. Ótimo, o assunto sequer foi comentado nessa comissão, ninguém levantou esse ponto, e agora no texto vem simplesmente uma intervenção cirúrgica, que troca, onde está escrito, passa a responsabilidade da companhia aérea pagar a tarifa, corta-se companhia aérea e coloca passageiro. É preciso que fique claro aqui, registrado nos anais do Senado, que o colega que está aqui ao meu lado fala em modernidade, fala nisso, mas não apresentou uma única sugestão ao longo dos trabalhos da comissão. E muitos assim procederam. Nós fizemos unicamente consolidar o que foi apresentado, que era a missão da relatoria, fazendo um juízo prévio de constitucionalidade, porque inconstitucionalidades foram propostas aos montes. Diante das divergências, a comissão conseguiu prorrogar os trabalhos por mais 30 dias. Os especialistas terão até o dia 27 para apresentar emendas ao texto. E a relatora terá mais 12 dias para analisar as emendas. Só depois disso, o anteprojeto será votado pela comissão. Depois de votado pela comissão de especialistas, o anteprojeto do Código Aeronáutico vai ser entregue à mesa diretora do Senado. E após isso, ele passa a tramitar como projeto de lei. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também pela internet, na página da TV Senado e em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.